Glória a Deus, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler 2 Crônicas, capítulo 13. Já passamos pelo reinado de Saul, de Davi, de Salomão, de Roboão. E agora chegamos em Abias, filho de Roboão. E agora nós temos dois reinos no reino de Israel. O reino do norte e o reino do sul. A partir de Roboão, 2 tribos para o sul, o reino de Judá, onde ele foi rei, e o seu filho Abias será rei agora. No reino do norte, as 10 tribos, Jeroboão, a quem Deus havia entregado as 10 tribos. Vamos ver, Abias. No ano 18º do rei Jeroboão, reinou Abias sobre Israel. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Micaía, filha de Uriel, da cidade de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão, guerra entre irmãos. As 2 tribos do sul lutando contra as 10 tribos do norte. Todas as 12 tribos, o reino de Israel, o povo de Deus, brigando entre si, por causa do orgulho, da soberba e da idolatria, e de pecado de fornicação. Abias, o rei do sul, ordenou a peleja com um exército de varões belicosos, de 400.000 homens, escolhidos. Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos varões valentes. Uma luta bem complicada, você não acha? Homens valentes, belicosos, 400.000 contra 800.000. E pôs-se Abias em pé em cima do monte Zemaraim, que está nas montanhas de Efraim, e disse: Ouve-me, Jeroboão e todo Israel. Porventura não nos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por um concerto de sal? De fato, Deus havia feito uma aliança com Davi, que nunca lhe faltaria descendente como rei em Israel, e Abias era um deles. Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, filho de servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão. E sendo Roboão ainda jovem e terno de coração, não podia resistir-lhes. E agora cuidais de esforçar-vos contra o reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi? Bem sois vós uma grande multidão, e tende convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Então Abias está mostrando para Jeroboão a diferença entre o reino de Judá e o reino de Israel, entre o reino do sul e o reino do norte. Abias está se afiando no Senhor e na aliança que Deus fez com Davi. E está expondo que Jeroboão se rebelou contra o reino de Salomão. E que ele também cometeu o pecado de Jeroboão, que foi fazer os bezerros de ouro em Dan e Betel, dizendo que aquele era o Deus que tinha tirado eles do Egito. E este pecado de Jeroboão perpetuou até o final do reinado do Reino do Norte. Não lançastes vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizeste para vós sacerdotes, como as nações das outras terras? Então, Abias estava dizendo que quem cuidava do serviço espiritual no Reino do Sul eram a casa de Arão, os sacerdotes que Deus havia estabelecido, os levitas. Mas Jeroboão, quando instituiu a idolatria no meio do povo de Israel, ele aboliu todo o sacerdócio sagrado a Deus por meio dos levitas e a casa de Arão. E deve ter matado alguns deles, e o restante fugiu para o sul. E ele constituiu sacerdotes para oficiarem nos bezerros de ouro, que não eram da tribo de Levi, da casa de Arão. Qualquer que venha consagrar-se com um novilho e 7 carneiros,
logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. A gente vê muito essa situação hoje no meio cristão, não é verdade? Rapidamente, muitas pessoas se declaram apóstolos, se declaram pastores, se declaram presbíteros, se declaram coroinhas, se declaram padres, e faz comércio das pessoas, comércio das coisas que as pessoas têm, comércio das almas humanas e se enriquecem às custas deles. Faz lá um pouco de barulho e diz que o poder de Deus está sendo derramado ali e o povo é enganado. Bem parecido com esses que ofereciam alguns carneiros e já se declaravam que eram sacerdotes de Deus. E sacerdotes de Deus é da tribo de Levi e da casa de Arão. Foi assim que Deus estabeleceu. Agora Abias está dizendo: porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nunca o deixamos. E os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas se ocupam na sua obra. Então Abias está declarando para Jeroboão que eles permanecem fiel à palavra de Deus. E queimam ao Senhor cada manhã e cada tarde holocaustos, incenso aromático, dispondo os pães da proposição sobre a mesa pura, e o castiçal de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor, nosso Deus, porém vós o deixaste. Então Abias aqui fez uma excelente pregação, expondo todas as verdades de Deus e todos os pecados para Jeroboão. E eis que Deus está conosco à nossa frente, como também os seus sacerdotes tocando as trombetas, para dar alarme contra vós, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Então nós vemos Abias aqui fiado à palavra de Deus, à aliança de Deus, tocando as trombetas de prata. Jesus disse: ide e pregai o evangelho. Muitas pessoas tocam trombetas para si mesmo, se promovem com aquilo que faz. Mas as nossas trombetas são para pregar o evangelho, para que o evangelho chegue às pessoas. Mas Jeroboão fez uma emboscada em volta para darem sobre eles por detrás, de maneira que estavam em frente de Judá, e a emboscada por detrás deles. Então Jeroboão arrumou uma cilada, um pouco pela frente, outra parte por trás do exército de Abias. Então Judá olhou, e eis que tinham de pelejar por diante e por detrás. Assim clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E os homens de Judá gritaram, e sucedeu que, gritando, os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. Não foi Abias que derrotou o exército poderoso de Jeroboão. Deus feriu a Jeroboão. Por que Deus feriu a Jeroboão? Porque Jeroboão tinha trocado o Deus da glória por bezerros de ouro, que ele mesmo fez com as suas próprias mãos, ensinando o pecado de idolatria para as 10 tribos, corrompendo o povo. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, os do norte fugiram de diante do sul. E Deus os entregou nas mãos de Judá, de maneira que Abias e o seu povo fizeram um grande estrago entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. O Senhor diz na sua palavra: agindo Deus, quem impedirá? Será que Jeroboão pode impedir a vitória de Deus, porque ele estava com 800.000 soldados? E Abias com 400.000? Ele podia impedir Deus de agir? De maneira que Abias e o seu povo fizeram um grande estrago entre eles, porque foram caídos, feridos de Israel, 500.000 homens escolhidos. E foram abatidos os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Louvado seja Deus! Abias, temente do Senhor,
descendente de Davi. Conhecia a palavra de Deus, ele examinava a palavra de Deus. Ele tinha clareza e conhecimento da aliança do Senhor por meio da sua palavra escrita. E você tem lido a Bíblia? Se você não tem lido a Bíblia, suas vitórias serão bem poucas ou nenhuma. As derrotas serão muitas. Mas se você lê a Bíblia todos os dias, você conhece a palavra de Deus e a aliança e as promessas de Deus. Com certeza, Deus mesmo vai fazer você lembrar da palavra dele na hora da sua alegria ou na hora da sua tristeza. E Abias seguiu após Jeroboão e tomou a Betel com os lugares da sua jurisdição, e a Gisana com os lugares da sua jurisdição, e a Efron com os lugares da sua jurisdição. E Jeroboão não recobrou mais nenhuma força nos dias de Abias. Porém o Senhor o feriu e morreu. Aleluia.